Olá, meus amigos! Mais um programa Além do Sexo está começando agora e nós vamos entender a complexidade da sexualidade, os aspectos que envolvem a sexualidade, porque nós vamos depois ter algumas entrevistas importantes e para que vocês assistam essas entrevistas com pessoas que eu fiz essa entrevista, eu estou trazendo hoje alguns esclarecimentos. A sexualidade, ela é complexa e profunda e também ela tem um leque de possibilidades muito grande. Vocês sabem, eu já venho falando há algum tempo no programa que sexualidade vai muito além do sexo, né? E agora a gente vai compreender um pouco mais sobre isso. O que significa isso? O que é mesmo essa sexualidade? Bom, a sexualidade está fundada em 3 aspectos importantes do ser humano, tá? Então, as bases da sexualidade são a biológica, que a gente poderia chamar do corpo, tá? A psicológica, que são o nosso psique, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a social. A social é o nosso comportamento, como a gente se apresenta para o mundo. Então, esses 3 aspectos, essas 3 bases, biológica, psicológica e social, é que a gente vai entender como funciona agora. Nossa sexualidade, ela inicia com a fecundação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo dentro da trompa na mulher, nesse momento, a partir desse momento, a sexualidade começa a existir. Imaginem, a partir da fecundação, isso mesmo. E ela termina, como eu já falei aqui, quando a gente morre. Então, ela permeia absolutamente toda a vida da pessoa, desde a fecundação até o último dia da vida da pessoa. E não apenas quando a gente tem vontade de praticar sexo, não é mesmo? Essa parte a gente nem precisa, mas eu faço questão de sempre estar esclarecendo para vocês. Bom, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o sexo biológico começa a entrar em ação. E esse sexo biológico, ele pode ser cromossômico, que são quando vai aparecer o XX ou XY, né? No caso do XX é a mulher e no caso do XY é o homem, mas não é bem assim. Na verdade, a gente tem que chamar XX fêmea, XY macho e existe uma terceira possibilidade que é o intersexo, que vão ter características um pouco diferentes do sexo biológico macho XY e fêmea XX. Mas não vamos adentrar no intersexo porque eu prometo a vocês fazer um programa somente para a gente falar do intersexo ou o hermafroditismo, tá certo? Voltando para o sexo biológico, desde a fecundação, vai se definir então, o sexo cromossômico, o sexo dos gametas, que os gametas, eles são, no homem, os testículos e na mulher, os ovários, tá? O sexo genital interno, que vão ser os órgãos genitais internos, que no homem, ele é composto de vesícula seminal, as vias aferentes, eferentes, tá? O testículo, e também a próstata, e na mulher, o útero, a vagina, as trompas, né? Porque os gametas são, lembre, no homem o testículo e na mulher os ovários. E os genitais externos, que é o que a gente vê, que são, na mulher, as mamas, a vulva, que é o que fica por fora, né? Da genitália feminina externa, as pessoas chamam de vagina, mas é vulva.
E a vulva é composta de grandes lábios, clitóris, pequenos lábios, introito vaginal. E no homem é composto pelo pênis e pelo escroto, que é a bolsa escrotal, onde estão os testículos dentro desse escroto. Então, genitais internos, genitais externos e caracteres sexuais secundários que aparecem com os hormônios na adolescência, que são os pelos, barba e bigode no homem, mamas que crescem na mulher, pelos pubianos nos dois, tanto no homem quanto na mulher. Isso seria a base biológica da sexualidade, tá? Todos esses aspectos que envolvem o corpo. Agora vamos falar um pouquinho da base psicológica da sexualidade. Na base psicológica, nós vamos ter a nossa identidade sexual, a nossa identidade enquanto homem ou mulher, enquanto sermos um homem ou uma mulher, e a nossa orientação sexual, que é para onde está direcionado o nosso desejo sexual, a nossa atração e a nossa afetividade. Essa parte psicológica é que dá um nó na cabeça de muita gente. Então, a identidade independe da sua sexualidade biológica. Muitas vezes uma pessoa tem um sexo biológico que é macho, tá? Mas a sua identidade não é enquanto homem. A pessoa, o homem, olha e não se identifica com aqueles órgãos, com aquelas características que ele vê nele no espelho. Ele não se identifica tendo aquele pênis, aquele escroto, aquela bolsa escrotal. Ele não se identifica tendo barba, por exemplo. Isso tem a ver com a nossa identidade. Ou, pelo contrário, ele se identifica com aquele sexo biológico. A mulher, pela mesma forma, ela se identifica ou não com aquele sexo biológico, que eu já falei como é. Então, na mulher, ela vai se identificar enquanto mulher com aquela mama, com aquela vulva, né? Com a vagina dela, com aqueles caracteres secundários que aparecem no espelho, ela pode se identificar ou não. Isso é a identificação. É como você se auto-identifica. Se você se identifica com o sexo biológico que você nasceu, ou se você não se identifica com aquele sexo, e que também acontece. Não numa grande proporção, mas acontece e vai ser fruto de outro programa. E a orientação, que também está na base, no aspecto psicológico. A orientação sexual, que também dá nó em uma porção de gente, significa para onde o seu desejo afetivo, de amor, né, de carinho, de querer estar com, e sexual, para onde esse desejo é direcionado. Se ele é direcionado para uma pessoa do mesmo sexo que você, ou ele é direcionado para uma pessoa de outro sexo diferente do seu, ou dos dois. Então, a orientação sexual, a gente pode dizer que ela é heterossexual, quando o nosso desejo afetivo e sexual é direcionado para alguém de um sexo diferente do nosso, diferente. Hétero significa diferente. Ou homossexual, igual. Se a gente tem o nosso desejo, a nossa orientação, a direção, o direcionamento do nosso desejo é para alguém igual a gente. Então, seria homoafetivo e sexual. A gente gostar de alguém que é igual a gente. Isso seria a orientação. Orientação hétero, orientação homo ou bissexual. Quando a gente sente desejo, atração, afetividade, tanto por um caso quanto pelo outro, tanto por homens quanto por mulheres. Essa é a base psicológica da sexualidade. E a social, como é que se dá? A social são os papéis que a gente exerce, o papel que a gente exerce na sociedade, na família, nos nossos meios. Então, se esse papel
que é o nosso comportamento. Ele é um papel, que papel de gênero a gente exerce? Então, eu exerço um papel de gênero feminino ou eu exerço um papel de gênero masculino? Então, muitas vezes você exerce um papel de gênero para a sociedade, para a sua família, para as pessoas que você convive, que não é correspondente ao seu desejo, à sua orientação afetivo-sexual e também você pode exercer um papel que é diferente do seu sexo biológico. O papel que você exerce é o seu comportamento, é como você se comporta. Então, por exemplo, uma pessoa heterossexual que tem uma orientação heterossexual, ela pode ter um papel social enquanto pessoa que se identifica, que está afim de se mostrar para o mundo enquanto uma pessoa não, por exemplo, uma drag queen ou um travesti, que está tudo bem em relação à sua sexualidade, não quer trocar, não quer perder seu pênis, tá? Quer continuar transando, digamos, com pessoas do outro sexo, heterossexuais, mas querem demonstrar para a sociedade um papel diferente e não correspondente àquele mesmo papel. Ou você pode desempenhar um papel na sociedade, para os seus, para a sociedade, no seu trabalho, no seu convívio social, exatamente igual à sua identidade sexual e correspondente também à sua orientação sexual. Vamos resumir rapidamente para que fique claro como se dá as bases em que estão fundadas a sexualidade. Então, a sexualidade é complexa, profunda, fluida. Ela se dá em 3 bases. A base biológica, que é a partir da fecundação. A base psicológica, que é a sua identidade, que começa a partir dos 2, 3 anos de vida. Você se olha e se identifica enquanto homem ou mulher, tá? Ou você não se identifica com aquele sexo biológico, mas entre 2 e 3 anos você já tem uma identidade. Identidade é saber se identificar. E a orientação sexual, que em geral acontece um pouco depois, lá pela adolescência, com a eclosão dos hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, quando esses hormônios começam a eclodir no corpo, começam a aumentar, trazendo os caracteres sexuais secundários, que são os pelos, a mama, tá? Quando esses hormônios acontecem, complementa-se a orientação sexual. Ela vai se estabelecer dentro de você e você vai começar a perceber para onde a sua atração afetiva e sexual está indo. Se está indo para um sujeito, uma pessoa que é diferente de você, para uma pessoa que é igual a você ou para ambos, né? Traduzindo a orientação homossexual, heterossexual ou bissexual. E o social é que papel você exerce, como você, porque nós temos muitos papéis. Nós exercemos papel de filho, de pai, de irmão, de amigo, de funcionário, de patrão, de, empresário e de turista e de cliente. Um desses papéis é o papel sexual, né? Que é uma apenas possibilidade dos inúmeros papéis que exercemos. E nesse papel sexual, muitas vezes, a gente não exerce um papel correspondente nem à nossa identificação, nem à nossa orientação. Ou exerce um papel exatamente como a sociedade aguarda e espera que seja, tá? E aí as pessoas seguem aquele mesmo, roteiro e não se sentem em conflito. Então, em linhas gerais, essas são as 3 bases da sexualidade, a base biológica, a psicológica e a social. E aos poucos a gente vai trazer algumas entrevistas e vídeos que vão esclarecer um pouco mais sobre a identidade sexual, a orientação sexual, o papel de gênero que a gente exerce na sociedade. Fiquem
com essas informações, porque nos próximos programas vocês vão entender um pouco mais com as entrevistas, com os nossos entrevistados. Tudo de bom para você, um beijo e até o nosso próximo programa.